estamos vivenciando o Maio Laranja, uma campanha nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. No Brasil, atenção para esse dado, a cada hora 3 crianças são abusadas, segundo dados do Ministério da Saúde. Lucas Medeiros está de volta ao vivo aqui no Manhã Cidade. Lucas, é um assunto muito delicado, que infelizmente acontece muito, e uma campanha como essa tem uma importância muito grande, porque a gente precisa falar sobre isso. É um assunto que não é debatido, né, com constância, Renata. Deveria ser mais debatido, né? E as crianças também, elas apresentam, né, inúmeras, elas mostram de inúmeras formas que também estão sendo ali, passando por esse abuso infantil, né? E a gente precisa ficar atento, ficar bastante atento, né, quando você perceber que tem algo de errado com o seu filho, ali você percebeu que teve uma mudança no comportamento, né? Então tem que ficar de olho e já procurar saber, né, o motivo daquela mudança de comportamento, que pode ser, né, essa questão, possa ser que seja essa questão, né, do abuso infantil. A gente conversa agora com a assistente social Darkiele Azevedo, né, ela que vai explicar melhor, né, sobre essa questão do Maio Laranja. Darkiele, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Cidade. E qual a importância de uma campanha como essa, né, durante este mês de maio, e também que é uma campanha que ela faz que as pessoas reflitam, né, faz com que as pessoas reflitam, falando de abuso infantil. Muito bom dia. Olá, muito bom dia, pessoal. Me chamo Darkiele Azevedo, sou assistente social do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Dentro desse CREAS existe o Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, existe dentro desse núcleo uma equipe multidisciplinar que lida com essas situações de violência e é composta por advogados, por assistentes sociais, psicólogos, além da nossa coordenação e supervisão, para estar dando suporte a essas vítimas e a essas famílias que sofrem esse tipo de situação. Dentro desse contexto, existe o Maio Laranja, que é o mês de combate e enfrentamento a todos esses tipos de violência. A violência sexual, que é subdividida entre abuso e exploração sexual. Dentro desse mês existe o dia 18 de maio, que faz alusão a um caso que repercutiu no Brasil inteiro, no ano de 1973, que foi o caso do Araceli, que foi uma criança que foi violentada física e sexualmente durante vários dias e, por fim, ela foi morta. Então, o dia foi instituído pela Lei 9.979, no ano de 2000, e, desde então, são realizadas diversas ações para esse combate realmente. Além disso, o nosso núcleo, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, ele o ano inteiro faz diversas ações nas escolas, nas creches, nas casas de acolhimento, nas casas de passagem também do município, para estar falando sobre esse assunto para os profissionais, para os alunos, para as crianças e adolescentes. E muitas vezes, quando a gente fala sobre esse assunto nas escolas, nas creches, eles se veem dentro daquela situação. Muitas vezes ocorre dentro de casa. A maioria dos casos é praticada por abusadores que fazem parte do núcleo familiar, que fazem parte da rede que aquela criança, de fato, está no seu cotidiano. E às vezes a criança fica até com medo, né, Darkiele, de fazer a denúncia por conta que faz parte, é um tio, é um pai, é um padrasto, avô, enfim, é alguém que está ali convivendo com ele todos os dias. Exatamente, muitas vezes é uma pessoa de convivência, uma pessoa de confiança da família. Então, muitas vezes as crianças, elas têm medo também de denunciar, mesmo sabendo que é uma coisa errada, é uma coisa que deixa ela angustiada, ela não consegue denunciar porque sofre muitas vezes ameaças mesmo, para que não fale aquilo para uma pessoa que possa ajudá-la, sabe? Darkiele, e tem alguma forma de que isso seja evitado, né? Você falou aí muito bem, para a questão que conversa, tem um diálogo com pais e alunos, mas além disso, tem alguma outra forma que seja evitado toda essa situação? Exatamente. Como é que os pais, na verdade, os responsáveis, podem estar protegendo essa criança e esse adolescente para que sejam evitadas esse tipo de situação? É importante que os pais monitorem
monitorem as redes sociais da criança, do adolescente. O acesso ao celular é uma coisa muito boa, muito positiva, mas ao mesmo tempo pode ser muito negativa. Pessoas podem estar ali por trás de fotos, mas aí se fingindo de amigas das crianças, e acabam que podem violentar. As crianças e adolescentes podem estar expostas a esse tipo de situação, né? Darkele, isso foi até um tema debatido recentemente em uma novela de uma emissora, né? Que uma criança conversava com uma outra pessoa pelas redes sociais, só que tudo aquilo passava uma computação gráfica e não era quem ela imaginava. Exatamente. Por isso, a importância desse monitoramento e supervisão dos pais responsáveis, mesmo que exista uma resistência da criança ou do adolescente, é muito importante que seja feita realmente essa coisa de monitorar. Como é que eu percebo que tem algo errado com a criança? A mudança de comportamento é nítida, mas além disso? Além disso, existe, de fato, a mudança de comportamento muitas vezes na escola. De repente é uma criança muito dedicada aos estudos e de repente ela não consegue mais desenvolver da forma que ela desenvolvia. O comportamento em casa pode mudar, ela pode ficar um pouco mais retraída. Quando existe resistência também da criança ou do adolescente a ficar perto de um adulto, muitas vezes o adulto força a criança e o adolescente a abraçar uma pessoa que seja da família, mas a criança já não quer. Então, não obrigar esse tipo de contato e ficar de olho, realmente observar. Quais os canais de denúncia aqui na cidade? Pronto, os canais de denúncia, como principal, eu vou falar do Disque 100, que é um canal gratuito e anônimo para que essas denúncias sejam realizadas. Além disso, temos o Conselho Tutelar 1, o 2 e o 3, que eles são divididos por território mesmo. Cada bairro faz parte de um conselho, mas aí os telefones, se você ligar para um e disser que é de determinado bairro, eles vão encaminhar para o outro. É o 3701-1546, 3701-1547, 3701-8750. Tem o Disque Denúncia do Agreste também, que é o 3719-4545. As polícias civis e delegacias especializadas, seja a Delegacia da Mulher ou outras, Polícia Militar, que é o número 190, Polícia Rodoviária Federal, para os crimes que são praticados mesmo naquelas rodovias, que é o número 191, e o próprio CREAS. Podem estar procurando presencialmente ou por meio de contato telefônico. O nosso endereço fica na Rua Felipe Camarão, número 61, fica bem próximo ao INSS, no centro da cidade mesmo. E essas pessoas que realizarem as denúncias, elas não precisam ter certeza daquela situação, se realmente acontece ou não. Elas podem estar realizando a denúncia, mesmo que seja somente uma suspeita, porque os órgãos eles vão começar a acompanhar a família. É importante ressaltar também que todos os casos que nós recebemos no CREAS, nós encaminhamos também para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, e as famílias também são sensibilizadas a realizar a denúncia. Como que fica a questão do anonimato? Porque muita gente tem medo, eita, vou denunciar Chiquinho, só que eu tenho medo de Chiquinho reclamar e ter alguma situação. O anonimato também é garantido? É garantido o anonimato, sim, gente. No CREAS a gente pode fazer a denúncia sem que haja o nome do denunciante, no Disque 100 também, e é importante a gente sempre pensar no bem-estar da criança. Muitas vezes eu não denuncio porque tenho medo, mas é importante que a denúncia seja feita para que o direito daquela criança seja realmente garantido. Como que eu posso conversar com a criança sobre educação sexual? Sobre a educação sexual, é importante orientar mesmo, falar abertamente, dar nomes também às partes do corpo da criança, falar que nós temos diversos membros, que a cabeça foi feita para pensar, temos os braços, as pernas, e temos também as partes íntimas, que são as partes que ficam cobertas realmente, que explicar para as crianças, sobretudo as pequenas, que ninguém deve tocar de forma sexualizada mesmo. Por exemplo, se alguém tocar para dar um banho, passar um remédio, tudo bem, mas a criança ela identifica também se aquele toque ele constrange, se deixa ela com medo. Então é importante falar sobre tudo isso, ter uma relação aberta com os filhos, com as pessoas por quem vocês são responsáveis, porque
é importante esse estabelecimento de uma relação de confiança mesmo, porque se a criança se sente segura para conversar sobre tudo com você, se acontecer uma coisa como essa, ela vai saber que vai ter um suporte de um responsável. E na escola também, com professores, com coordenação pedagógica, ela sabe. Muitas vezes a criança leva para a escola esse tipo de situação. Ter uma conversa aberta com a criança é primordial. E como é a atuação, né, da assistência social em casos como esses? Bom, nós recebemos os casos dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, recebemos muitas vezes casos da saúde, que vêm dos hospitais, UPAs, Unidades de Saúde da Família. Recebemos casos da educação também, das creches, das escolas, recebemos casos do Ministério Público, promotorias de justiça. Então, essa proteção da criança, ela se dá de fato quando existe um conjunto de rede, um trabalho intersetorial, fazendo os encaminhamentos necessários para aquela família. É dessa forma que a garantia de direitos se dá de fato. Perfeito. Então a gente conversou com a Darkiele Azevedo, ela que é assistente social aqui no município. Então você que está acompanhando aqui a programação da Rádio Cidade, você que está pelo DAIO, Flix Cidade, YouTube, Facebook. Então a principal dica, ficar atento ali àquela mudança de comportamento da criança, né, seja no dia a dia ou com algum adulto específico, e também ter uma conversa, ter um diálogo aberto com essa criança, né, para que ela sinta confiança em relatar tudo a você. Mário, Renata. E um detalhe, né, Lucas, que a maioria dos casos acontece com gente conhecida da vítima. Por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto. Porque muitas vezes as crianças não falam porque essas pessoas estão ali muito próximas. Existe o medo e existe também o respeito, porque afinal de contas é uma pessoa do círculo familiar que você teria aí um carinho e um afeto. E as pessoas e as crianças não entendem isso, que isso é um crime, né? Então é preciso falar sobre isso. Então, quando a gente fala sobre a educação sexual, que para muitos desentendidos e mal informados acham que esse tipo de assunto está estimulando a sexualidade precoce, está estimulando orientação sexual, e não é nada disso. Isso é para proteger as nossas crianças, porque os criminosos estão dentro das nossas casas, estão no nosso convívio familiar. Então, por isso que a gente precisa falar sobre isso. Então, se informem antes de vocês estarem falando bobagem sobre esse tipo de assunto. 9h49, o WhatsApp